Hoje o foco é uma figura que ficou bem conhecida de um jeito diferente. Carlos Cardoso, o MC Estudante. Isso. Aquele que ficou famoso como o MC da educação, né? Exatamente. Começou rimando sobre matéria de escola nos trem, no Rio. A nossa base aqui é um dossiê investigativo, sabe? Ele traça a carreira e, detalha as acusações bem graves que surgiram em junho de 2025. E a nossa missão, então, é tentar desvendar essa dualidade complexa, né? Entre a imagem pública, que era super inspiradora, e essas alegações bem perturbadoras. Vamos olhar os fatos, que estão nas fontes. Exato. E é fundamental entender o peso dessa imagem que ele construiu, né? Ele veio da Vila Vintém, então virou meio que um símbolo de que a educação podia ser um caminho para subir na vida, sabe? Sim, sim. Foi reconhecido no underground, tipo, na Batalha do Tanque, chegou a batalhar contra o Orochi lá, e depois o mainstream abraçou, contrato com a Universal Music, destaque no Spotify, fez coisa com o Xamã. Grandes nomes. E essa imagem específica do educador que veio de baixo, talvez tenha funcionado como um escudo, né? Isso fez com que as acusações de violência, especialmente as da Madu Paim, soassem ainda mais chocantes. Com certeza. Ela até conta que assistiu a uma batalha dele sobre feminismo que ele ganhou e ela estava na plateia com o olho roxo, que ela alega que foi ele quem fez. Pesado. Nossa, vamos então para esse ponto de virada. Tudo mudou mesmo com a denúncia pública da Madu Paim, que era ex-namorada dele na época, né? Foi em 23 de junho de 2025. Isso. E as acusações são muitas e bem severas. Violência física, falam em socos, estrangulamento, que teria até causado convulsões. Meu Deus. Violência psicológica também. Controle de rede social. Ameaça. Violência sexual, com alegação de estupro, coação para ter relação com outras pessoas. Que horror. E ainda cárcere privado. Ela disse que ficou presa por 3 dias. E abuso financeiro. Teve também uma evidência que viralizou muito, o tal vídeo da faca, que mostraria ele ameaçando a Paim. E olha, não parou na Madu Paim, é importante dizer isso. Outras mulheres também apareceram. A Beatriz Maia, por exemplo, falou de agressão física e abuso sexual, quando ela era menor de idade. Sério? Sim. E tem outra ex-namorada que ficou anônima, que descreveu espancamento dentro de carro, estupro na casa da mãe dele, e a tatuadora Eduarda Merigotti também. Contou que levou socos no carro, na frente de um amigo dele, por ciúmes de celular. Caramba! Tem relatos aí que falam em até 7 mulheres acusando. E essa consistência nos relatos, sabe? A violência rolando em carros, o gatilho do ciúme por causa de celular, a suposta passividade dos amigos que estavam junto. Isso sugere um padrão, né? O que é bem relevante para a análise. Com certeza. Um padrão é algo sério. E com tudo isso vindo à tona, começou uma batalha, né? Em 2 frentes. A legal e a de opinião pública. Exato. As vítimas foram registrar boletim de ocorrência, os BOs, na DAM, a Delegacia da Mulher. E o Cardoso, por outro lado, fez o BO dele contra a Madu Paim, acusando ela de lesão corporal, ameaça e calúnia. Contra-atacou, né? E publicamente, a defesa dele foi muito na linha dos 2 lados. Divulgou vídeos que mostravam a Paim sendo agressiva, tentando pintar a relação como tóxica, sabe? Com agressões mútuas. Ele até desativou as redes sociais principais por um tempo. E essa estratégia de defesa, ela lembra muito o padrão Darvo, né? Que é negar, atacar a acusadora e reverter os papéis de vítima e ofensor. Explica isso melhor. A defesa atacou o caráter da Paim, sabe? Falando de coisas da vida dela que não tem nada a ver com as denúncias de violência em si. E o Cardoso também se colocou como vítima de um julgamento apressado. Chegou a usar a questão racial como argumento na defesa dele. Entendi. Mas essa tática de mostrar os vídeos dela sendo agressiva, a intenção não é justamente reforçar essa ideia de relação tóxica dos 2 lados, mesmo que não justifique a violência que as vítimas relatam, claro? Sim, é uma tentativa clara de embaralhar a narrativa, diluir a responsabilidade dele, né? Tira o foco das agressões específicas que ele é acusado e joga para a dinâmica do casal. Faz sentido. E aí, olhando para o cenário maior, as reações foram bem diferentes. A Batalha do Tanque, que é um espaço super importante da cultura de onde ele veio, baniu ele rapidinho. Foi decisivo. Sim, eu vi isso.
Mas, por outro lado, teve um silêncio bem notável de artistas grandes que trabalharam com ele, tipo o Xamã, e da gravadora, a Universal Music. É verdade. Nenhuma nota, nada? Isso gerou muita discussão sobre cumplicidade, né? Principalmente depois que o MC Canhoto tweetou que outros MCs sabiam da situação e ficaram quietos. Aí a coisa pegou fogo. Complicado. Então, o que a gente tem aqui é essa tensão muito clara, né? A imagem pública do MC da Educação batendo de frente com essas alegações pesadas e consistentes de violência vindo de várias mulheres. É um caso que escancara a complexidade por trás dessas personas que a gente vê, né? Principalmente na internet. Exatamente. Essa dualidade continua aí e a justiça tem o tempo dela, né? A resolução legal vai demorar. Mas as evidências que vieram a público, elas apontam sim para um padrão bem preocupante. E as reações diferentes, tipo a ação rápida das instituições da base cultural contra o silêncio de parte da indústria, levanta umas questões importantes sobre responsabilidade no meio artístico, né? Sem dúvida. E isso deixa a gente com uma reflexão que vai além só desse caso, sabe? Como que o público, como que a indústria deve lidar quando as ações privadas de um artista, que são alegadas, né, contradizem tão diretamente a mensagem pública da arte dele. Boa pergunta. E qual a responsabilidade de quem ajudou a construir e lucrou com essa imagem quando ela se quebra desse jeito?